Olá, pessoal! Vamos começar mais uma live com o nosso convidado, Dr. Rodolfo. Vou escrever o nome aqui da nossa live porque eu aprendi. Trombose venosa e arterial. Nós vamos aprender um pouquinho. Tá legal a imagem? Vocês ficam aqui comigo, viu? Senão eu vou parar de fazer essas lives. Vocês não me deixam sozinha, não. Tá? Então vamos entrando, mandando coraçõezinhos. Gente, não tem jeito de eu mandar coraçãozinho? Deixa eu ver aqui. Não, não é isso. Também não. Ah, engraçado, né? Tinha que ter jeito. Ó, ainda tô com filtro, viu? Porque graças a Deus minha rosácea melhorou bastante, mas ainda tá um pouquinho ruim. Então, para dar um up na minha face, eu tenho que colocar o filtro, senão fica muito chuezinho, né? E eu não gosto muito de fazer maquiagem, não. Pronto, doutor Rodolfo entrou. Aí a gente vai falar sobre esse assunto, porque tem bastante diferença. Olá! E aí, tudo bem? Pera aí, só um pouquinho. Tá melhor Tudo? aí? Ah, tá bom. Tá Pra escutando mim tá bem? bom. Meu treco Eu aqui que só fica arrumar. só Aí. fica só Hã? torto aqui. Tô meio torto aí, não tô? Acho que não. Pra mim Ah, tá então tá bom. não. Não tá bom. E aí, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Tá bem? Na luta. É? E o Covid aí? É. Ah, aqui. Não, tá. Tem bastante caso, mas assim, tá controlado, sabe? Eles abriram um hospital que tava desativado, Muita mas gente. Conhece muita gente muita aí que pegou gente. perto de você? É conhecida, só que eu tenho conhecimento, três pessoas, amigos, né? Familiares, graças a Deus, ninguém pegou. Graças a Deus, porque não é mole não. É, gente, vocês não. Eu vi, né, no Instagram do doutor, o doutor venceu aí a Covid. Nossa Senhora, é uma labuta, né? É pesado. Você viu sua avó pela Greta, doutor? Minha filha, como diz aí em Minas, é isso mais ou menos isso aí, tá? E a É gente, e desse a gente, e a gente como como é médico, a gente sabe, né, das complicações, a gente sabe o que pode acontecer. Exatamente. E, putz, a gente pensa, pior de tudo é a cabeça, né? Uhum. A cabeça foi a pior nessa jornada aí. É, Mas, nossa, graças a Deus, passou. passou. Amém. É. Amém. E aí? O que nós vamos Vamos falar? lá, então? Eu tenho colocado, né, doutor, as caixinhas de perguntas com alguns temas para a gente discutir aqui para ver o interesse do pessoal, das seguividas. E aí, um dos temas foi essa questão da diferença entre a trombose venosa e trombose arterial, que parece assim simples, né, de um modo geral, mas que não é, né, que tem a diferença, né, na gravidade, tratamento, prevenção, essas coisas. E aí eu falei, então eles votaram nesse tema, né? Falei, bora lá conversar sobre isso, porque realmente a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, né? Então, vamos começar fazendo
uma explicação geral, né, da classificação, que é o próprio nome já vai remetendo, né, porque é classificado. E depois a gente não teve muitas perguntas. Aí eu fiquei pensando, ou ninguém sabe nada, ou já sabe tudo. Aí, então, vamos partir do princípio que a gente não sabe mesmo, porque não teve muitas perguntas, não. E aí a gente vai conversando, tá bom? Tá, pode ser. Vamos lá. Como o próprio nome diz, né? Trombose é trombose. E trombose, que nada mais é do que a interrupção, né, do sangue em certa região. Onde você tem vaso, você pode ter trombose. Então, você pode ter trombose daqui à ponta do dedo. Então, onde tem lá seus vasos, pode ter uma interrupção do sangue por diversas causas. Uma delas é a trombose. Nada mais é que a formação de um coágulo, né, dentro do vaso. A gente tem os dois principais condutos do nosso corpo, que é a veia e a artéria. Então, por isso que nós temos a trombose venosa e a trombose arterial. Cada uma com sua particularidade. A trombose arterial é a mais grave, vamos colocar assim. A trombose arterial é a que mais mata no mundo, né? As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. 1 em cada 4 pessoas morre por doença cardiovascular. A gente no Brasil não tem muitos dados, mas ainda é a primeira doença que mata, depois vem doença cardiovascular, depois vem AVC, depois vem doenças pulmonares. Então ali, ó, as duas primeiras são doenças de trombose. Então é a doença que mais mata. Hoje no Brasil não, hoje no Brasil é o Covid, mas a doença que mais matava na atualidade. E quando a gente tem a trombose vai dar na veia, a gente tem certas repercussões. Quando a trombose dá na artéria, a gente tem certas repercussões. Quando a gente ouve falar, e vai depender da região que dá. Se dá uma trombose na artéria do coração, vulgarmente falada, e todo mundo fica sabendo, é o infarto, né? Angina, mais especificamente falando, que é a isquemia do coração. Se dá aqui no cérebro, a gente tem aí vulgarmente falado derrame, que é o acidente vascular cerebral. Então, esses são tipos de tromboses que pode acontecer, que são as mais comuns, tanto cardíaca como cerebral. Existe também a trombose nas pernas, a trombose arterial nas pernas, que é chamada doença aterosclerótica obstrutiva periférica, um nome bem grandão, que a gente resume escrito DALP, D-A-O-P, que também é uma trombose que pode dar nas artérias da perna e que leva aí a tão falada e a tão temida gangrena. Né? Já ouviu falar nisso? Então, que leva a amputação. Você vê muito atrás da caixinha de cigarro. Você vê lá muito atrás as amputações lá. Isso é o que a gente faz muito no serviço aqui, que a gente tem. Infelizmente, os pacientes aqui no serviço público já chegam em condições bem avançadas. E acontece muito da gente fazer amputações aqui, né? E depois a gente pode falar um pouco do Covid. O Covid também tem levado a muita amputação. E essas são as tromboses arteriais. Por que a trombose arterial leva mais amputação? Porque quando dá uma trombose dentro da artéria, a artéria é que leva oxigênio para os tecidos. Então, quando dá uma trombose dentro da artéria, entope aquela artéria e você não tem mais a oxigenação daquela região. Então, se é um vaso pequenininho, você tem um pequeno infarto naquela região. Se é um vaso maior, você tem um infarto maior. Por isso que tem gente que tem um infarto leve, tem gente que tem um infarto mais pesado, tem gente que morre e não sabe nem por quê. Né? São geralmente tromboses arteriais extensas, né? Isso aí é para o pessoal entender. Então, depende muito do tamanho do vaso, que acomete, da região, no cérebro. Hoje teve um seguidor que me mandou, eu não tive tempo hoje foi bem corrida. E só tive tempo de voltar do consultório aqui, tomar um banho para falar com vocês. E parece que teve um repórter aí da Globo que morreu pro AVC, né? Devido ao Covid. E, assim, eu não tive como ler a reportagem, nem saber por quê. Mas parece que teve um repórter aí que morreu, uma trombose venosa no cérebro, e que ele faleceu por essa trombose
complicação do Covid, né? Então, assim, as tromboses arteriais podem dar qualquer tipo de manifestação. E o mais importante da trombose arterial, que 80% dos casos que os pacientes que têm placas nas artérias, que é o mais comum de dar trombose, são assintomáticos. Assintomáticos. Então, é uma doença silenciosa. Esse é o grande problema da trombose arterial. Ela é uma doença que você vai ocorrendo, principalmente em tabagista, obeso, sedentário, hipertenso, diabético. Vai acontecendo. Aí quando chega lá para a sua idade, a partir dos 55, que é o mais comum, o paciente tem um infarto, um derrame, né? O dedo fica preto. Então, isso acontece em uma doença silenciosa. Geralmente, quando o paciente apresenta trombose, essa doença já começou há mais de 20 anos. Então, por isso que é muito importante o acompanhamento médico, gente. Muito importante. Muito importante. Principalmente, a partir de 45 anos, com fator de risco, né? Se você fuma, se você usa hormônios aí, se você é gordinho, se você não faz nada, é sedentária, é hipertensa, é diabética, certas doenças renais. Então, é muito importante que você faça o acompanhamento com o seu médico, vá no cardiologista, vá no vascular, para ver como é que está funcionando sua máquina. O estilo de vida, né, doutor? Que agora, nessa realidade que a gente está vivendo, as pessoas estão mais em casa e, às vezes, isso tem significado ficar mais parado, mais acomodado. E eu não sei aonde que eu vi que teve um aumento. Não sei se foi algum médico que comentou sobre essa situação. Isso é verdade. E assim, os pacientes têm deixado de ir ao médico com medo, né? Isso é um grande problema, porque o que tem morrido de gente de infarto dentro de casa, a gente tem pego lá no hospital pacientes chegando em casa já assim, impossível da gente fazer alguma coisa a não ser amputar. Pacientes chegando em estágios bem avançados de doença, pacientes com câncer que não vão procurar tratamento com medo. Então, assim, gente, infelizmente a gente vive uma pandemia, mas é importante cuidar da saúde também. Se proteja, lave as mãos, coloque máscara, mas vá fazer acompanhamento médico, que é importantíssimo. Se você tem que sair para o médico. Então, é importante o acompanhamento. E essas doenças silenciosas, mais importante ainda. Tem que fazer um check-up anual. Existem exames que a gente faz, que são exames bem simples, que a gente detecta doenças já quando começam a aparecer. Então, isso é muito importante. Então, essa é a doença arterial. Que quando a gente fala trombose, todo mundo pensa, vou perder a perna, vou perder. Então, quando vai perder a perna, a grande maioria, a imensa maioria, é trombose arterial. A trombose da veia, que é a trombose venosa, eu tenho 20 anos, eu tenho 19 anos de formado, vou fazer 20 agora. E se eu fiz uma amputação por causa de trombose venosa uma vez ou duas, foi muito. Então, assim, é muito raro de acontecer isso. Então, as tromboses mais graves são as tromboses arteriais. Tá? E estilo de vida influencia muito na prevenção das tromboses arteriais. Principalmente tudo aquilo que eu falei, e eu não preciso ficar repetindo, todo mundo já sabe quais os hábitos aí saudáveis, né? O 555, né? Ficou famoso. Esse dele. Não, hoje eu fiz uma teleconsulta com a seguidora sua de Ubatuba. Eu não sei se ela está aqui. Se ela estiver aqui, manda um joinha aqui. De Ubatuba, lá no interior de São Paulo. E ela me viu, acho que foi numa live, e começou a me acompanhar e fez um monte de perguntas, eu respondi para ela. Hoje eu fiz uma teleconsulta, ela teve trombose. E ela falou do 555 lá. Ficou todo mundo me perguntando, como que é, Thalita? Eu não lembro. 5 quilômetros, 5 dias, 50 minutos. Aí, ó, galera. Ela falou, não aguento só 40 minutos. Não, tudo bem. O que importa é você ir, né? O que importa é você ir. 4 já é melhor que 0, né, doutor? Não é? 4 então, já é 3. Então, eu recebi um monte de mensagem desse quando eu falei, né? Então, assim, a prevenção é o melhor tratamento para trombose arterial.
Quando ocorre a trombose arterial, aí quando ocorre no coração, existe uma obstrução do vaso, né? E essa Uhum. obstrução do vaso permite que não passe sangue ali. Quando é no coração, é um infarto. Aí o que que a gente Aham. tem que fazer? Reabrir esse vaso. Aí a Uhum. gente pode reabrir colocando umas molinhas lá que são os stents, ou balãozinho para fazer uma dilatação, ou fazendo uma ponte, né? A gente pega aqui o vaso que está obstruído e faz uma ponte. Quando a gente coloca uma veia aqui, ó, interpõe esse local que está obstruído. Por isso que a gente fala ponte safena. E é Uhum. mais famosa que ficou ponte safena porque a safena é uma veia fácil de tirar. Mas a gente pode tirar Ah, várias veias aí do corpo. Então não quer dizer, porque todo mundo confunde, a safena é uma veia do coração? Não, não tem nada a ver com o coração. Quando o paciente tem uma trombose arterial no coração e faz um infarto, a gente pode pegar um pedaço dessa safena e interpor aquela artéria que está obstruída. Por isso que fala ponte safena. Mas pode usar outras veias. mas isso Então, aí é uma cirurgia aberta, né? aí é cirurgia aberta. Mas Ah, tá. hoje a grande maioria se faz com stent, colocação de stent, colocação de. Faz angioplastia, que a gente chama, que é uns balãozinhos que Aham. dilata a região da trombose, tá? Se é no Tá. cérebro, tem outras coisas para fazer, tem drogas. E se é na perna, mesma coisa. Coloca stent, balão, ou faz uma ponte que a gente faz, que são chamados bypass, né? Uhum. Esses são os tratamentos da afecção aguda aí da trombose. E Uhum. a trombose venosa é uma trombose que ocorre na veia e traz as repercussões de uma trombose na veia. Quando a gente para, obstrui uma veia, dependendo do tamanho dessa veia, repercute. Mais comum das tromboses venosas são nos membros inferiores, nas Uhum. pernas, que é o mais comum. Então, se a gente obstrui um vaso lá em cima na coxa, que é um vaso maior, você vai ter uma sintomatologia maior. Você vai ter mais Uhum. sintomas, vai ter mais dor, vai ter mais inchaço, a perna vai ficar maior, vai mudar de cor, vai ficar mais escura. Quando você tem uma trombose em veias menores, você tem sintomas menores. Aí depende também de cada região que ocorre a trombose. E basicamente a diferença das duas tromboses é essa aí, a trombose arterial e trombose venosa. Uhum. Os fatores de risco são iguais para trombose arterial e trombose venosa? Não, ó, existem fatores que podem diferir um pouco uma da outra, né? A trombose arterial, como eu falei, quase todos aqueles que eu te falei: tabagismo, hipertensão, É. diabetes, obesidade, sedentarismo. A trombose venosa, existem vários outros. A trombose venosa, câncer é um fator de risco para trombose venosa. Eu A pensei nas imobilidade, trombofilia. trombofilias, tanto faz. Existem trombofilias que aumentam a trombose arterial também. Uhum. Imobilidade, ficar muito tempo parado, já está mais relacionado aí à trombose venosa, né? Nossa. O câncer está mais relacionado à trombose venosa do que à trombose arterial. Então tem Uhum. algumas diferenças aí em casos mais específicos entre as duas. Uhum. Entendi. Porque geralmente a trombose arterial ela é provocada por placas de ateroma, placas de gordura, que é diferente da trombose da veia, que geralmente ocorre por coagulação do sangue mesmo. A Olha aí, trombose gente. arterial ela ocorre mais por lesão da parede do vaso. Isso é coisa mais técnica, que não vou ficar aqui só para vocês entenderem. Então, a característica do trombo é diferente de uma para outra. Então, os fatores de risco vão ser diferentes de um para outro, entendeu? A trombose que a gente fala é a interrupção do fluxo naquela região. Agora, a característica desse trombo da interrupção é diferente de uma para outra, tá? Uma ocorre mais colesterol alto, placas de gordura, e aqui é mais o sangue mesmo que fica gelatinoso. Aqui é um trombo mais duro, mais branco, mais rico em plaqueta, que a gente chama, que é aqui é um trombo mais rico em hemácia, essas coisas. Então, há diferenças pequenas, mas não adianta a gente ficar falando, porque isso aí interessa mais Uhum. ao profissional que vocês. Vocês precisam saber apenas das partes de prevenção, Uhum. As de informações que nos é, ajudam a prevenir. é. Você falou que tinha Uhum. pouco. Eu já vi um monte de pergunta aqui, eu não consigo ver, mas se você estiver vendo aí, se quiser ir fazendo, pode ir fazendo. Tem muita pergunta aí.
Nossa, eu tenho que voltar, porque eu fui prestando atenção na sua explicação. Mas enquanto isso, poderia comentar sobre a relação com o Covid, né? Tá, vamos lá. Essa pandemia aí que vem pegando muita gente, eu inclusive, né? Acabei de sair dela. Uhum, E o que eu tenho que falar é o seguinte: 80% dos casos vão ser casos leves, tá? Então, assim, uhum. deixar o pessoal tranquilo. 80% dos casos aí você vai ter uma gripe, um resfriado, uma coriza, uma cefaleia, mas não vai passar disso. Geralmente aí 15% vão ter aí um quadro moderado, que foi o meu, né? Uhum. Cheguei aí a cometer 30% do pulmão, tive uma falta de ar. Então, geralmente é isso. E uns 5% vão ser casos, infelizmente, casos mais graves, né? Uhum. E, e chegou um rapaz aqui fazendo barulho, entendeu? É, Dá oi aqui, eu ó. escutei um que eu sorri. Esse gosta de aparecer, ó. Dá oi Ai, aí, ó. Oi, não. Olá! Não, peraí. escutando. Hum, tô no meio da live, tá bom? Ok. Ok. Tava brincando na casa do amigo. Aí, então assim, o pessoal ficar mais tranquilo, 80% vai ser casos mais leves, graças a Deus. E graças a Deus que poupa criança, né? Criança aqui em casa todo mundo teve, menos ele. Ah, é? Ele não teve, teve contato comigo, com a mãe, e A nós sua dois esposa também teve, então. também teve. Pegou 10% do pulmão e não tem jeito, né? Ele é muito, ele contamina muito, né? É muito contagiante. Então, e você tá aqui próximo, né? Eu fiquei isolado 10 dias. E a partir do 10º dia, já aí tem normativas aí mostrando que você já não transmite, né? Você pode ter o vírus, mas o vírus ainda ele não transmite. Igual eu tenho hoje eu estou completando 30 dias que eu tive. O primeiro Uhum. sintoma. Se você fizer um PCR em mim, que é aquela coleta que a gente faz no nariz, que ela detecta o DNA do vírus, você pode ter aqui ainda, entendeu? O vírus, ou o resto do vírus morto, entendeu? A gente pode ter até 12 semanas o vírus ainda, quem teve. Então, Nossa. assim, isso não quer dizer que dá o contágio, né? Casos leves a moderados até 10 dias, casos mais graves até 20 dias pode haver contágio. Mas e o que acontece em relação à vascular, né? O Covid ele tem se tornado uma doença muito trombótica, infelizmente. E vem provocando microtromboses, tromboses, embolia pulmonar e assim, incidências aí de 40% em pacientes de UTI. Isso é um absurdo, né? Quase metade dos casos podem ter embolia pulmonar e trombose aí por causa do Covid. É uma doença realmente que vem afetando muito a parte vascular. O mais comum, né, são as tromboses pulmonares, que é onde ele gosta mais, né? Vamos falar assim, Do pulmão. onde ele gosta mais de ficar. Então, ocorre muita trombose, microtrombose dentro dos vasos do pulmão e pode haver embolia pulmonar também. E depois, é muito comum tromboses arteriais e tromboses venosas tem sido um quadro bem menor, tá? Mais comum estão Uhum. sendo as tromboses pulmonares mesmo, primárias. Por isso que tem uns exames que a gente acompanha pacientes com Covid, que é o chamado dímero D, ou D-dímero, o pessoal que Aham. teve trombose aí já ouviu falar. Esse é um exame que a gente acompanha para ver o aumento. Ó, eu vou falar de mim, tá? Eu tive no meu Tá. D3 de sintoma, meu D-dímero é 350. O normal é até 500, tá bom? E no dia, o Covid ele tem uma duração de 14 dias, tá? Então você tem a primeira Uhum. fase aí, que é a primeira fase até o 7º dia. A partir do 7º dia começa uma fase 2 que a gente chama que é a fase inflamatória, que são os casos que evoluem pior. A fase inflamatória é a mais temida aí. E Uhum. eu piorei no 9º dia. Como é uma doença traiçoeira, eu vim melhorando esses dias todos. Eu fiquei muito gripado, muito gripado.
Eu não conseguia respirar, eu perdi paladar, perdi o cheiro e muita dor no corpo. Quem teve dengue sabe que consegue levantar o dedo. Mas eu vim melhorando desses sintomas. Aí no 8º dia eu já estava bem melhor. No 9º dia eu já estava. Aí eu acordei de manhã, eu ia tomar banho, um colega me ligou perguntando como que eu estava e eu cansei para falar com ele. Nossa. Aí eu fui tomar banho e cansei. Aí eu falei, tá na hora de eu voltar para o hospital. Aí eu voltei para o hospital, fiz a tomo, estava 30% já do pulmão. E o dedímero, que era 350, foi para 600. Não. Então, assim, meu dedímero quase dobrou na fase inflamatória. Então, para você ver que provavelmente ocorreu microtrombose no meu pulmão. Sem dúvida nenhuma. Meu pulmão, se você ver a tomografia, estava todo cheio de vidro fosco. Então, assim, com certeza ocorreu. Então, o Covid ele tem se tornado uma doença aí bem trombótica. O pessoal ainda não consta no rol. O pessoal aí me pergunta muito trombofilia, né? O pessoal que tem Aham. trombofilia Se tem que tem. tomar cuidado com Covid. Eu costumo falar o seguinte, não tem ainda lá no escrito como fator de risco. Mas a opinião minha é que é fator de risco, tá? Pessoal, e por um lado, o pessoal que tem trombofilia, geralmente, a grande maioria, usa anticoagulante. Uhum. Então, teoricamente, se você está com Covid, você já inicia a doença mais protegida, Tem um né? fator de risco e um que está É, protegido aí, mais ou é. menos. Mas pessoas que são mais propensas à trombose, realmente é uma doença que trombosa mais. Então, uma Ah. opinião minha, não é opinião de consenso nenhum, porque ainda não tem, Ainda não está é, formado. aumenta sim. E hoje é consenso que você internou, tem que usar heparina ou tem que usar outras medicações para prevenir, né? A gente costuma falar que a gente tem que ter uns scores, né, que a gente usa, que é uma tabelinha para vocês entenderem. É uma tabelinha que a gente joga lá os dados do paciente, tipo assim, Rodolfo, 42 anos, fumante, sedentário, não sei o quê. Aí a gente calcula, entendeu? Calcula o score e vê realmente se vale a pena entrar com a heparina, no caso que a gente usa, ou não. Uhum. Então, é bom mesmo. Assim, a grande diferença, assim, a minha mensagem aqui para vocês sobre o Covid é que não precisa se apavorar. Felizmente, é uma minoria de casos que evolui mal. Mas o que me salvou, o que fez toda a diferença no meu caso, foi o acompanhamento sempre com um profissional. E isso eu acho fundamental. Independente se você tem um resfriado, ou que você tenha uma falta de ar, você tem uma dor de cabeça, tenha um acompanhamento médico. A assistência é que faz toda a diferença. Hoje existem vários aí aplicativos que dão assistência e assistências gratuitas. Eu vou falar um aqui que tem feito muito sucesso, é de um grande amigo meu que foi ano passado no Vale do Silício comigo, que é o Dr. Leandro, que é o Missão Covid. Ele fez uma plataforma com vários médicos voluntários e que faz atendimentos gratuitos. Por aqui, ó, dessa forma que a gente está fazendo aqui, por WhatsApp, por que Missão for. Covid. Então, não, sim, faça acompanhamento. Não deixe de acompanhar. Ah, eu só estou com resfriado. Não, pelo amor de Deus, faça acompanhamento, porque o acompanhamento médico faz toda a diferença. Eu Não costumo cabe falar, a eu sou nós médico. nos autodiagnosticar. Tem que procurar. Eu peguei, eu sou médico. Teoricamente, eu sei muita coisa. Só que, quando eu estou doente, eu viro paciente. Exatamente. Completamente. Eu esqueço que medicina e viro completamente e sigo as ordens de quem eu escolhi para cuidar de mim. Entendeu? Então, assim, é muito importante que você faça acompanhamento, faça exames regulares, porque o que eu posso falar é uma doença muito traiçoeira, aqueles casos que pioram, que são a minoria, tá? Mas é uma doença traiçoeira que piora de um dia para o outro e se a gente não pegar esse time, pode evoluir mal, como tem evoluído aí em muitos casos, principalmente o pessoal da saúde. Aí eu perdi já vários colegas Nossa. e é muito triste, pais de colegas, então
É isso. O negócio é se proteger, usar luva, lavar a mão, usar máscara, o que for. Sair extremamente necessário, não descuidar da saúde. Cuidar da sua saúde é importantíssimo nesse período. Fazer atividade física é importantíssimo. E tomar todos os cuidados, manter a imunidade aí para cima e vamos passar dessa, se Deus quiser. Tá bom. Doutor, o pessoal tá pedindo para responder as perguntas, porque eu abri a caixinha de perguntas, eles não fizeram, agora tá fazendo na live. Só que pra gente que tá aqui, às vezes é difícil acompanhar, porque vai subindo muitas, mas eu selecionei algumas aqui. Uma é com relação ao anticoncepcional de 3 em 3 meses. Então, a questão é se aumenta o risco de trombose, né? E... Deixa eu responder uma de cada vez. Então vai, pode ir. Ó, anticoncepcional, eu costumo falar com a paciente o seguinte. Por que mulher tem mais chance de ter trombose do que homem? Porque a mulher produz lá seus hormônios lá, tendo ovário. Aí se você toma qualquer dose que for, essa semana uma paciente me mandou, doutor, tô tomando agora um anticoncepcional novo, de não sei quantos microgramas, e ele provoca alguma coisa? Eu falo assim, ó, você pega o zero. Você tá tomando zero. Eu tô tomando, você já saiu do zero. Então, assim, qualquer dose de estrogênio, você tem um aumento. Entendeu? Então, independente do que você usa. Se você usa estrogênio, você aumenta o risco. Da regularidade. Acho que ela pontuou essa questão dos 3 meses por causa da regularidade, da quantidade que é feita nas dosagens, né? Mas para ficar mais fácil para entender é isso. Qualquer dose a mais, qualquer reposição, qualquer hormônio que você toma, se tiver o estrogênio, que é o pior, pode aumentar. Outra coisa, perguntaram sobre viagens e aumentar a pressão. Eu acho que tem a ver com altitude, porque falou sobre aumento de pressão. Se tem alguma coisa, se tem alguma relação com o evento de trombose, né? Então, assim, é uma boa pergunta. A gente tem lá a síndrome do viajante. Não sei se alguém já ouviu falar, ou síndrome da classe econômica. Então, quando a gente faz viagens longas, acima de 3, 4 horas, tá? Você fica naquela posição ali viciosa, naquela cadeira desse tamanho, e fica parado. Tem gente que ainda bebe bebida alcoólica, tem gente ainda que bebe remédio com medo para dormir. Então passa aquela noite inteira ali naquela posição, estão todo dobrado, não se hidrata. Lá em cima a gente tem umidade baixa, então desidrata mais fácil. No avião, né? E existe relatos que como a pressão atmosférica é maior, que você está pressurizado, de lesão do endotélio, de lesão da parede do vaso devido a isso. Então, essa pressão pode causar lesão do vaso, consequentemente, o aumento da incidência de trombose. Então, eu acho que é mais ou menos isso que ela quis falar. Eu acredito que sim. Então, sim, pode acontecer. Por isso que é muito importante quando a gente viaja, principalmente acima de 3 horas, hidratar muito, tomar muito líquido. Porque eu tenho, assim... não quero incomodar o coleguinha do lado. Eu sento no corredor. Então, senta no corredor. É o melhor lugar que você pode sentar. Então, toma bastante líquido, não incomoda ninguém. Faz exercício com os pés, de acelerador para cima e para baixo. Usa meia elástica, tá? Usa meia elástica. Não toma bebida alcoólica. Então, são esses os principais fatores aí para você evitar um problema. Levanta toda hora, anda, vai lá no banheiro, volta. Mantenha a circulação ativa, porque sangue parado pode dar problema. Sobre a trombose arterial, nos casos que não levam, né, à amputação, esses casos mais graves e extensos, quais são as recomendações após a trombose? É semelhante à trombose venosa? Não. Vai depender do lugar? Não. Como eu te falei, o trombo,
da trombose arterial é um trombo diferente do trombo da trombose venosa, né? Uhum. Então, as medicações e o tratamento que a gente faz quando a gente descobre que o paciente já tem placa são diferentes, tá? Então, assim, a gente faz uso, se o paciente tem colesterol alto, faz uso de medicações que abaixam o colesterol, que controla diabetes, que controla a hipertensão, medicamentos que a gente chama antiplaquetários, porque, como eu falei lá no início, é muito rico em plaqueta o trombo. Então, o que ocorre para dar trombose pode soltar essas placas e obstruir o vaso. Então, para estabilizar, para deixar essas placas mais quietinhas no lugar delas, já que já está lá, a gente usa certos medicamentos que estabilizam isso. Um deles é o chamado antiagregante plaquetário, mais comumente aí como aspirina, AS. Então, alguns medicamentos são medicamentos diferentes. Hoje Tá. tem se usado alguns medicamentos parecidos com o da trombose venosa, mas aí é outra história, outro É papo. outro papo. Outra pergunta falando sobre os exames durante o tratamento da TVP. Acabei de ver aqui para saber a evolução. Existe sim, né, doutor? Tem um monte de coisa que a gente pode fazer durante o tratamento para cuidar das sequelas, né? O principal exame é o ultrassom. O ultrassom é o principal exame, porque o ultrassom ele visualiza o trombo, visualiza a veia doente e Ixi, eu travo. Ah, voltou. se esse trombo está recanalizando, o que a gente fala, se o sangue está começando a passar ali onde foi obstruído. Então, esse é o principal exame. Esse. Eu geralmente peço um mês, assim, deu o diagnóstico, fizemos o exame, deu o diagnóstico, né? Aí daqui um mês eu faço outro, daqui 3 meses eu faço outro, daqui 6 meses eu faço outro, daqui um ano eu faço outro. Eu geralmente acompanho assim, tá? Um endpoint aí é um ano. Acho que em um ano, se não regrediu muito, não alterou muita coisa, provavelmente não vai acontecer mais. Mas na trombose venosa, o medicamento que a gente usa não é para tratar a trombose. O medicamento que a gente usa é para evitar que esse trombo aumente e para evitar que esse trombos você tenha piora desse trombo. Mas o trombo que você teve é o seu organismo que vai resolver ele. Então, pode resolver completamente, pode resolver parcialmente ou pode não resolver. Então, o exame principal aí é o ultrassom. Existem exames de sangue, mas ainda não estão muito determinados, como o dímero D, como outros exames que a gente pode acompanhar, mas ainda não muito bem estabelecidos no acompanhamento. Para eu falar para vocês um exame estabelecido é o ultrassom. E aí, no caso, se teve uma. O senhor perguntou aí da trombose venosa cerebral, no caso, seria ressonância na cabeça? Como que faria? Ela perguntou quanto tempo que demora para o trombo dissolver, mas você já respondeu. Mas aí, no caso. Então, a trombose venosa ela é muito, assim, ela é infrequente, tá? A trombose venosa cerebral é a menos comum. A mais comum é a trombose arterial. Mas a trombose venosa pode ocorrer, e pode ocorrer como primeiro sinal de uma trombofilia, em muitos casos. Já peguei muitos pacientes aí com trombose cerebral como primeiro episódio, depois foi descobrir que tinha uma... Porque a gente fala que é uma trombose atípica. Então, como você tem uma trombose cerebral numa mulher, que geralmente é a mais comum em mulher, e geralmente ali 20, 50 anos, pega a gente mais nova, essa trombose cerebral, venosa, então vale a pena a gente investigar, principalmente trombofilia. E na grande maioria dá positivo, né? Mas Mas de o exame, existem vários, né? Aí existe tomografia, existe angitomografia, existe ressonância. Então, assim, vai muito ali na hora da avaliação. Mas a tomografia é mais comum do que a ressonância. É porque quando teve uma época que depois da trombose que eu tive muita dor de cabeça e eu fiquei assim, eu falei, eu quero fazer uma ressonância na minha cabeça para saber por causa do medo de ter trombose venosa. E aí o médico falou assim, mas não é assim. Eu falei assim, eu sei que não é assim, mas eu quero fazer. E aí pediram, né? Graças a Deus não era nada, sim, de trombose, né? Era enxaqueca que eu sempre tive. Mas é porque a gente, quem teve a primeira trombose, a gente fica com medo da segunda, de outras, né?
Mas um dos Então, sintomas fico com mais esse comuns medo aí, principalmente. é a dor de cabeça mesmo. É. Aí tem que cuidar. Nossa Senhora. Então, eu não consegui acompanhar outras aqui. Deixa eu ver. Tá perguntando sobre a meia, para quem teve TVP extensa. Ok. Mas tem muita coisa que outras. Hã? Você viu aí? Pronto. Não, vi não. Tô vendo aqui agora. Ó, tive uma trombose venosa cerebral. Quanto tempo pro coágulo dissolver? Ó, é difícil Aham, é isso. saber. É o que eu acabei de falar aqui. Geralmente aí depende do tamanho do vaso, aí depende de cada pessoa. Não tem Outra uma. pergunta que teve aí, doutor, que fala assim, mas se eles sabem que o anticoagulante ajuda nessa questão da Covid, voltando nisso, por que já não receita? Porque você vai falar isso com mais propriedade, mas a questão é o balancear, né? Não vai dar anticoagulante para todo mundo, porque também existem riscos, né? É isso mesmo. Então, assim, pra gente deixar bem claro, tá? A indicação hoje formal, isso que os trabalhos mostram, é para pacientes internados, Uhum, tá? Então, assim, o paciente internou, 100% a indicação de usar, tá? E a uhum, dose profilática. Então, exato. não é a dose de tratamento que você já fez o uso se você teve trombose. É uma dose para evitar, tá certo? Pacientes Essa, domiciliares, ainda não se tem consenso por causa disso, tá? Então, assim, aham, ainda aí é muito individualizado e vai muito de cada médico. É igual eu falei, existem aqueles scores que a gente faz avaliação e indica uhum, para você. Então, a dona uhum. Maria está em casa, mas igual ela é muito obesa, ela não anda direito, Puma, ela é toda inflamada pelos exames de hemograma, de sangue, o dedinho e o dedo dela tá alto. Então, assim, eu indicaria, mas isso vai de avaliação de paciente isso, para paciente. O que se tem particularizado. consenso hoje é paciente internado só. Uhum. É mesmo porque até a gente que toma anticoagulante, a gente é informado das questões dos efeitos colaterais que tem. Então, a gente não pode, como fala aqui, né, cobrir Sim. descobrir um santo para cobrir outro, porque É. existem riscos e tem que fazer esse balanceamento, né? Ó, tem uma Muito. aqui, ó. Ah, Tive olha. TVP na perna esquerda. Tenho mutação fator 5 de Leiden. Ah, Para quem não sabe, é uma trombofilia genética mais comum. São 40% das trombofilias são fator 5 de Leiden. Tomo Somogin Cardio 100 miligramas. Deveria tomar outra coisa para prevenir o risco de Covid-19? Ó, ó. não existe medicamento algum para prevenção de Covid-19, né? É um vírus. Existem vários protocolos aí que o pessoal tem feito, mas é tudo que a gente fala off-label, né? Tudo vai da avaliação de cada profissional indicar. Que aí tem aqueles medicamentos todos que a gente já sabe aqui, eu não vou ficar falando para ficar que virou uma coisa mais política do que médica. Exatamente. Trabalhos publicados ainda não tem consenso, tá? Eu vou falar da minha experiência. Eu, como paciente, não como médico, eu usei tudo. Todos esses aí que eu vou falar, eu usei. Agora, se fez efeito para mim, não sei. Eu tô aqui para falar com vocês. Uhum. Então, assim, eu sou jovem, assim, tenho 42 anos e fiz todos os exames, não tomei remédio ao léu, fiz eletrocardiograma, fui no hospital de 2 em 2 dias, acompanhava com tomografia, acompanhava com hemograma. Então, assim, eu não simplesmente tomei o remédio e achei que. Não, eu tive acompanhamento médico para usar os medicamentos. Então, assim, no uso da doença, ok. Uhum. Prevenção, aí eu não acredito muito em prevenção. A prevenção que eu acredito muito é aumentar a sua imunidade. Fazer atividade física, ter alimentação saudável, tomar zinco, vitamina D, vitamina C. Isso eu acredito. Agora, medicação que eles têm usado aí para profilaxia, eu acho que não tem nenhuma comprovação e eu também não. Eu não tomei e eu não tomaria. Porque tem muita especulação, igual você falou, e também, como é uma novidade,
tá se formando um conhecimento a respeito disso agora. Então, ninguém pode chegar e bater o martelo. Por isso que a precaução e o bom senso faz parte, né? Porque Sem dúvida. não tem como. Tem uma pessoa perguntando, no caso de contágio, para evitar a trombose, aí vai diferir dessa situação, se está internado ou em casa, né? Qual vai ser a conduta se está internado ou em Então, casa. aí é o que eu falei, aí tem que visualizar o caso, né? Uhum, Tem que saber o caso. Indicação hoje é só para internado. Quem está em uhum. casa não tem indicação, segundo os trabalhos que a gente tem até hoje. Tá? Bebe água. Se amanhã vai sair um trabalho que falando que você usar em casa vai melhorar, não sei. Uhum. Mas hoje só tem para em casa. Então, o que eu recomendo tá sintomático, tá com diagnóstico positivo, conversa com o seu médico assistente e ele vai avaliar aí se vale a pena fazer ou não. Tem feito muita trombose, tá? Tem feito muita trombose. E eu acho que pacientes com fatores de risco, obeso, tabagista, que usa alguma coisa, assim, se fossem meus pacientes, muito provavelmente eu faria uma dose profilática, sim. Uhum. Ótimo, ótimo. Então, hoje acabou que ficou trombose venosa, arterial e Covid. Hoje não tem como correr, né? E sabe o que é importante, doutor? Você passar o lado de lá, né? Do paciente. E reconhecer que na condição de uma pessoa que teve um problema de saúde, você se coloca do outro lado, busca ajuda profissional, né? Para acompanhar certinho, né? Sem ter aquela prepotência de, eu vou fazer porque, entendeu? Eu acho isso muito legal. A Larissa perguntou aqui, tive trombose na perna esquerda há 1 mês e meio. Geralmente acontece mais na esquerda? Acontece mais na esquerda, geralmente. Mas pode acontecer em qualquer lugar, tá, Larissa? Qualquer lugar onde você tem veia pode acontecer. E Mas eu sempre acontece mais. falo que se aconteceu na esquerda, investiga alguma síndrome compressiva. Eu É. fico traumatizada. Aí é para outra live, né? Você já fez essa live, né? Já. Não, ainda não, mas tá na Cópia. minha, tá na minha listinha. Tá bom? Em qual caso é indicada uma operação preventiva? Aqui eu acho que é mais relacionado à trombose arterial, que ela está perguntando, né? Uhum. Então, aí vai depender muito, Nina Morena, vai depender muito da região que é essa trombose, de qual local. Então, existem casos que quando a gente vai apresentando placa de gordura e essa placa vai fechando o vaso, e a gente detecta antes dele fechar completamente, a gente pode fazer cirurgia para retirar essa placa, para limpar. A gente pode fazer stent, colocar um balão. Então, por isso, o acompanhamento é fundamental para se fazer uma operação preventiva. Uhum. Tem muita pergunta aqui. Tem, mas às vezes eu não passo porque são perguntas que não são do tema. Aí, eu tô vendo que o pessoal ficou um pouquinho preocupada. O pessoal ficou um pouquinho preocupado com essa questão da Covid estar fazendo muita trombose. Então, para a gente finalizar, deixa mensagem de como que foi seu processo, o que você fez, porque eu acho que isso é importante, sua experiência, mais do que qualquer coisa teórica que está acontecendo aí, que está falando aí por aí. Então, é uma experiência de quem passou por isso, que viu, que igual, tipo assim, eu nunca tomei remédio na vida, nunca fiquei internado, nunca operei, sempre fui um cara muito saudável, sempre pratiquei atividade física, e foi a primeira vez que eu me vi ali deitado numa cama, e literalmente foram 12 dias sem conseguir andar muito, era só deitado, muita dor, e ali eu vivi meus piores momentos na minha vida, né? Disparado até hoje. Nunca passei nada do que eu passei ali naqueles 10, 12 dias ali. E eu não conseguia nem falar nesse período porque eu chorava e só me apeguei a Deus, né? Sou um cara muito católico e religioso, independente da religião, mas eu acho que é ele, só ele para nos ajudar. E eu dei meu testemunho lá, quem não viu, né? Você leu meu testemunho lá?
E teve um belo dia que ele me ligou, Deus me ligou no meu celular, literalmente, falou comigo para eu ter fé, falou comigo para eu acreditar. Isso foi lá no meu pior momento, como que é as coisas, né? Como são as coisas. E ali eu percebi que eu não ia e que eu tinha uma coisa maior aí para entregar, e uma das coisas que eu mais faço aqui na rede social é isso, é poder ajudar. A gente ajuda gente tão longe, né? E igual hoje eu atendi essa paciente de Ubatuba, putz, lá em Ubatuba, como, assim, ela me acompanha há tanto tempo, então, assim, e eu faço isso de coração, faço isso de peito aberto. É claro que eu não posso ficar consultando paciente por mensagem, tem que ter toda uma formalidade. Hoje existe a telemedicina, mas tem que ter toda uma formalidade. E tem muitos pacientes que me procuram, eu ajudo, respondo todo mundo, 100%. Tem vezes que eu deixo de dormir para ficar respondendo, deixo de ficar com a minha família para ficar respondendo, porque eu acho que é isso. E assim, eu impacto tanta gente que eu nem conheço, com alguma palavra de conforto, alguma orientação. Eu acho que isso faz a diferença. Eu acho que naquela hora ali que eu estava no meu pior momento da minha vida, que ele falou isso comigo, tenha fé, meu filho, e eu falei assim, putz, não é agora, eu tenho muita coisa aí para entregar. Então, assim, o recado que eu dou no final é Deus, só Ele mesmo para nos ajudar, acreditar nele. Igual eu falei, a grande maioria, 80%, vão ter casos leves. Infelizmente, quem trabalha na saúde, e eu que trabalho no hospital que tem muito Covid, tá tendo muito casos bem mais graves. Então, assim, o meu caso é porque eu sou um profissional da saúde, trabalho ali em hospital que tem, então a gente está tendo uma carga viral maior, então está tendo casos assim, relativamente maiores. Mas é ter assistência médica. Eu acho que não adianta você ficar em casa. Tem sintoma gripal hoje, procure o médico, faça o acompanhamento, fique tranquilo. 8 em 10 vai passar só um resfriado. Então faça acompanhamento. Mesmo tendo só um resfriado, faça acompanhamento. Que o que faz a diferença no tratamento não é medicação, não é nada. É assistência médica. Então esse é o que faz a diferença. Então acompanhe, que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, nós vamos sair dessa aí rapidinho. Vamos sim, doutor. Que legal. Nossa, eu chego a emocionar, que eu sou uma manteiga derretida. Eu não conseguia falar. Até Ai, uns 10 dias atrás, eu não conseguia falar não, também. eu sei. Mas era isso, justamente isso que eu queria ouvir, porque por mais que a gente tá aqui falando de informações, é a minha vida que toca as pessoas, é a vida, a sua vida que vai tocar as pessoas, e é assim que a gente vai ajudar uns aos outros, né? Então, perguntando onde que vê seu testemunho, eu vou deixar, lógico, aqui o seu IG, pra vocês acompanharem, né? Tem lá no meu feed lá. Tem Isso, tá lá, no eu venci o feed. coronavírus. Isso, tá no feed. E aí eu vou deixar aqui, vocês vão poder ver, tá bom, seguidas? Desculpem por não responder todas as perguntas, mas é que algumas perguntas a gente já discutiu em outras lives. E esse assunto realmente era para a gente diferenciar uma coisa da outra, que eu vi que muita gente confundia. E a gente vai seguir com as lives e provavelmente, com certeza, provavelmente com certeza, o doutor vai voltar aqui, tá? Obrigadão, viu? Só Mesmo que eu chamar, nós conferir, estamos sempre à eu vi disposição. lá. Obrigadão, tá? Tá. Até mais. Fique com Deus. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.